Deixa eu ver. Tá ao vivo no Facebook. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aqui, por perderem um pouco de tempo para divulgar as coisas que vocês sabem, as coisas que vocês acreditam, né? E eu estava falando com o Bruno agora há pouco tempo, antes de tu entrar, Esdras. E a situação no Brasil está muito complicada. A gente está vindo agora de uma Copa do Mundo, o pessoal meio que se entorpece, né? A gente curte, mas a situação brasileira não é muito boa, porque hoje tem duas forças, e eu estava comentando com ele que eu achei muito legal que o Eduardo, como é que é o sobrenome dele, Bruno? O Bisotto. Eduardo Bisotto, né? Isso. Falou da ascensão das forças nazistas lá em 1930 e poucos, quando perdeu a eleição e depois eles surgiram, né? Então o bolsonarismo vai continuar aí, né? O petismo é muito forte e não tem nenhuma outra força que consiga sobrepor isso, né? Então o MBL, o Renan lá em São Paulo fala, é a única força que vai conseguir debater de igual para igual com essas outras forças. Então por isso que eu quero ajudar de alguma forma, né? E convidando primeiramente vocês para vir aqui para explicar como que vocês se tornaram do MBL, o que levou vocês a irem para o MBL, né? E a vida pessoal de cada um. E quem é o mais velho de vocês, hein? O Eu. Esdras. O Esdra. Então, O senhor. E eu já fico feliz. E eu já fico feliz de não ser aparente que eu sou mais velho. sim. Porque eu sou 5 anos mais velho do que o Bruno. Então, se não aparenta é porque eu tô bem. Tranquilo, Wesley. Então começa contigo aí, cara. O Ah, que te levou a militar pelo MBL? E eu sei que tu é jornalista também, né? Tu é formado em eu sou formado em jornalismo, jornalismo. né? Fala um pouco de ti aí. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Esdras. E eu acompanho política desde pequenininho, né? A minha família, ela sempre foi, de certa forma, envolvido. E a gente sempre foi de direita, né? E desde que a primeira eleição presidencial que eu me lembro foi a que o Lula ganhou lá em 2002. Né? Então, assim, eu lembro da eleição de prefeito de 2000, mas a primeira eleição assim, de presidente, de saber quem era o presidente da República, que governava o país, foi o Lula. E depois a gente viu, né, as próximas 4 eleições presidenciais, a esquerda sempre ganhou, o PT sempre ganhou, e aquilo, de certa forma, parecia que nunca ia acabar, né? Em 2013 eu entrei na faculdade, eu me formei na URGS, e eu mais ou menos já sabia, assim, por meio que senso comum, que a universidade é dominada por pessoas de esquerda, principalmente as áreas de humanas, né, de humanidades, de ciências sociais aplicadas. E, assim, eu encontrei digamos assim, uma, uh, uma oposição a tudo que eu acreditava de forma muito violenta na faculdade, né, assim, muito violenta mesmo. E eu me lembro na eleição de 2014, né? Assim, eu ao mesmo tempo que eu sofria muito com essa pressão na faculdade, com desprezo, com falta de amigos para fazer os trabalhos, enfim, de qualquer tipo de apoio, eu nunca deixei de me posicionar, sabe? Então eu sempre bati boca, eu sempre discutia, eu nunca passava em branco, assim, eu sempre dava minhas posições. E eu lembro que, assim, até por fazer faculdade de jornalismo, eu sempre fui muito antenado no que estava acontecendo. Então eu lembro depois da eleição de 2014, de eu ler nas notícias a manifestação que foi feita lá na frente da Veja a favor da liberdade de expressão e contra as pessoas que foram lá depredar a Veja depois da eleição. Então, esse foi o surgimento do MBL, né? O MBL ele já tinha um grupo embrionário fazendo outras coisas, mas assim, o que marca o início do movimento foi essa primeira manifestação. E eu lembro de ter visto essa notícia, né, nos jornais.
E em 2015, quando começou a ter as grandes manifestações contra a Dilma, eu fui nas manifestações de forma espontânea, assim, como milhares de pessoas foram. Só que eu, assim, eu não fazia parte do movimento, eu não pensei em fazer parte do movimento, eu simplesmente ia nas manifestações. E eu sempre falo e conto até pro pessoal que é mais novo, assim, que não foi nas manifestações da época, que era criança ainda, que eu, enquanto uma pessoa de direita, que fui a vida inteira, e desde pequenininho eu vi sempre o PT ganhando, eu acho que uma das melhores sensações da minha vida quando eu cheguei lá no Parcão e tinha milhares e milhares de pessoas lá de verde e amarelo protestando contra o PT. Aquilo dava a sensação assim que a partir daquele momento o Brasil não ia ser mais o mesmo. Alguma coisa tinha se rompido, alguma coisa tinha mudado e que milhões de pessoas tinham acordado para ser contra o PT. E, assim, eu sempre fui uma pessoa muito agitada e, digamos assim, sempre lutei muito pelo que eu acredito. E eu achava que a direita ela tinha uma deficiência muito grande, porque assim, parece que não se manifestavam, parece que a intensidade de luta não era a mesma. E eu vi que naquele momento isso não era mais verdade. Assim, a direita foi com muita força para a rua se manifestar. E eu vi que assim que parece que a esquerda ela perdeu aquele monopólio de dizer que tinha o povo. Né? O PT sempre disse o povo, não porque nós, porque as massas, porque as classes populares, porque a gente se manifesta, tem um monte de gente, então a gente tem a legitimidade de falar em nome do Brasil. E ali eles perderam isso, porque todas as manifestações que eles tentaram fazer depois, na defesa da Dilma, sempre foi muito menor do que as da direita, que a direita fazia. Enfim, eu vi aquele processo, mas ao mesmo tempo eu estava fazendo faculdade, eu fui nas manifestações, mas eu nunca fui fazer parte do MBL. Então, assim, no ano de 2017, eu acabei a faculdade, né? Então, eu fiz meu TCC ao longo de 2017, formei no início de 2018. No ano de 2018, eu fui trabalhar em Joinville, em Santa Catarina, e eu acabei até deixando de acompanhar, assim, como simpatizante, movimento, um pouco aí, porque, enfim, a vida vai surgindo, e a partir do momento que a gente derrubou o PT, parecia que as coisas iam entrar para os trilhos. No Sim. entanto, desde 2018, assim, eu nunca fui bolsonarista, né? Eu nunca me iludi com o Bolsonaro. Eu via que ele era uma pessoa completamente despreparada, e a história dele não tinha nenhum indício de que aquilo ia ser bom, ia dar certo. Apesar de que, ok, no segundo turno, contra o PT, beleza, ele ganhou. Eu achei ali, em alguns momentos, eu tive uma esperança de que alguma coisa ia ser mais ou menos bom, razoável, o governo dele. Né? Eu não tinha grandes esperanças, mas em alguns momentos eu até achei que poderia ser razoável. Mas depois, quando ele assumiu, deu para ver que não era razoável nunca. E, enfim, eu trabalhei só em 2018 em Joinville, depois eu voltei para cá, para o Rio Grande do Sul, para Nova Santa Rita, onde eu moro. E daí, em 2019, 2020, eu fiquei muito focado na política da minha cidade. Né? Não tinha, assim, uma procura para saber outras coisas e para me relacionar. Porque, assim, como eu sou de uma cidade pequena, a política ela sempre foi muito municipal. Né? Apesar de a gente ter a ideia nacional, ok, daquilo que a gente acredita. E, como eu falei, na faculdade eu tinha uma luta ali dos colegas, enfim, uma discussão ideológica, mas sempre foi muito do município. E daí, quando o MBL lançou no início de 2021 a ideia da Academia MBL, eu achei que seria muito legal fazer parte. Né? Eu pensei assim, não, é isso que eu acredito, porque é uma direita que ela é independente do bolsonarismo. O bolsonarismo ele tá muito ruim e as pessoas precisam sair disso. Né? Então, assim, já tinha a questão da pandemia, as pessoas morrendo, botaram no mundo bola, falando horrores, tentativa de dar um golpe do Estado, né? Indicações ruins para o STF, todas as coisas ruins que tinha no Bolsonaro. Eu pensei, não, é uma maneira de eu lutar de uma coisa que eu realmente acredito e que eu acho que faz sentido. Daí eu entrei no MBL, daí entrei na academia, né, e passei a fazer parte do movimento. Show. Show de bola, Ezra. E ali tu aprendeu a debater que nem o Kim Kataguiri? Sim. Olha que, na verdade, assim, ó, debater é uma coisa que eu meio que sempre fiz, assim, de coisa. Eu acho que eu, digamos assim, eu me aperfeiçoei, né, no debate, porque até por eu ser da comunicação, né, então, assim, e estar, como eu falei, na faculdade eu debatia muito porque eu não ficava quieto. Então, às vezes eu debatia com os professores, inclusive, né, ele falava uma coisa, eu ia lá rebater. Né? Então, debater é uma coisa que eu mais ou menos já sabia e na academia eu me aperfeiçoei, né, nisso. Show.
Mas a academia, ela tem coisas muito interessantes de várias áreas, que eu tenho certeza que algumas coisas ali foram muito originais que a gente aprendeu, né? Que eu nunca tinha visto falar, e uma perspectiva nova e um ensinamento completamente novo que a academia proporciona, né? Então, por exemplo, a disciplina que a gente tem de estudo crítico ao PT, né? Estudando o PT de uma maneira aprofundada, do ponto de vista da direita, de quem é crítico, de quem é opositor ao PT, isso é uma coisa muito original que eu nunca vi nada parecido em nenhum outro lugar, né? A disciplina de memes também é uma coisa assim muito show, que é uma coisa só do MBL, não tem. Tu vai fazer um curso de marketing ou de propaganda, tu não vai encontrar aquilo em nenhum outro lugar. Show de bola, Esdra. Muito, muito obrigado. E tu, Bruno, como que tu chegou a essa situação aí de estar no MBL? Fala um pouco. Isso aí é o meu filho, tá? Não liguem pra isso. Fala um pouco sobre ti agora. Como que tu chegou aonde tu está agora, como coordenador do MBL, né? Beleza. Primeiramente, queria agradecer o convite para participar da live. É sempre muito bom falar sobre política, falar sobre o Brasil. Então, muito obrigado. Meu nome é Bruno Françoso, eu tenho 21 anos, quase 22 anos. Farei 22 anos daqui a alguns dias. Faço aniversário no mesmo dia que o Alexandre de Moraes, o que é uma curiosidade bem legal. Mas como que eu fui parar no MBL? Eu, diferente do Esdras, eu não fiz parte da geração que foi para as ruas pelo impeachment da Dilma. Eu era muito novo, eu tinha 13, 14, 15 anos na época, então, em grande medida, eu entendia o que estava acontecendo, mas eu não sentia aquela, como é que eu posso dizer, aquela disposição de querer ir para as ruas. Então, eu era muito novo, não fazia parte das minhas ideias do que eu queria fazer. Mas eu passei a acompanhar o MBL no final de 2016, lá com os vídeos do Arthur indo nas invasões de esquerda, naquelas invasões que a esquerda fazia nas universidades, sim, fazia nas escolas, fazia em vários lugares. Foi ali na URGS também, né? Também, os vídeos dele na URGS é espetacular, e acho que dessas invasões que ele foi, eu acho que os que mais têm visualização são os na URGS. Então, a partir do Arthur, eu comecei a acompanhar o MBL, comecei a acompanhar depois os vídeos do Kim, depois os vídeos da própria Nacional, do Renan. Então, eu fui meio que... Eu sempre fui de direita, sempre me considerei uma pessoa de direita, minha família é de direita, tem posições de direita, então eu segui por esse caminho, mas em grande medida esse universo MBLístico moldou meu pensamento, minha maneira de pensar política. Mas durante toda essa trajetória que eu acompanho o MBL, em nenhum momento eu pensei em fazer parte. Eu sempre vi o MBL, acompanhava, mas via de uma forma um pouco distante. Nunca pensei em fazer parte de militância política. Mas isso mudou no início de 2021, no início do ano passado, quando a gente estava vendo o Brasil completamente em caos. Não que hoje em dia seja muito diferente, na verdade, hoje eu acho que está muito pior do que estava antes, do que estava lá no início de 2021. É verdade. Hoje está muito pior. Mas naquela época eu via o Brasil em um caos, o Bolsonaro como presidente da República, cometendo dezenas de crimes na pandemia, na sua gestão da pandemia, mas eu ainda tinha aquela esperança de que em 2022 vai chegar alguém e que vai tirar o Bolsonaro do segundo turno e vai ser o presidente do Brasil. Só que eu lembro até o dia de tão chocante que foi isso para mim. Lá no dia 8 de março do ano passado, saiu a decisão lá do Fachin, que Curitiba não tinha capacidade legal de julgar os processos da Lava Jato, ou seja, o Lula estava elegível e poderia concorrer. Aquele foi um dos dias que eu mais fiquei com raiva do Brasil, assim, com a situação que a gente estava se encontrando. Tipo, eu pensei, o país é uma piada, sabe? O que está acontecendo? O Lula primeiro foi solto durante o governo Bolsonaro e agora ele está elegível. Ele vai disputar com o Bolsonaro e tem chance de vencer. Esse é o cenário que a gente tinha no início de 2021, que acabou, infelizmente, acontecendo. E naquela época, o MBL tinha lançado a Academia, o programa Academia MBL, que é o programa para entrar no movimento, fazer parte do movimento. Quando eles anunciaram, eu também, será que eu vou? Será que eu não vou? Não é para mim isso. Na época eu tinha um canal de música no YouTube, que eu falava de rock and roll, pegava um disco de música e falava sobre ele. E eu pensei, isso que eu quero fazer, sabe? Mas daí quando veio esse dia lá que o Fachin tornou o Lula elegível, eu pensei, ou eu saio do Brasil. E eu nunca tinha pensado em sair do Brasil na minha vida inteira. Eu sempre pensei, eu gosto daqui. Mas aquele foi o primeiro dia que eu pensei, ou eu saio do Brasil, ou eu fico e tento fazer alguma coisa para mudar.
para ajudar a mudar, nem que seja um pouquinho. Tipo, eu posso tentar fazer a parte da mudança, posso falhar, mas eu quero tentar fazer alguma coisa, sabe? E daí eu fiquei pensando, matutando nessa ideia da Academia MBL e me inscrevi faltando pouquíssimas horas para a inscrição terminar, faltando pouquíssimas vagas. Então, essa é a minha trajetória com o MBL, mas eu considero que, de fato, eu entrei de cabeça no movimento quando a gente começou a trabalhar para a manifestação do dia 12 de setembro do ano passado, em que, de fato, a gente teve que ir para a rua, teve que panfletear, teve que divulgar a manifestação, e no fim teve a manifestação aqui em Porto Alegre, então eu considero que esse foi, digamos, o batismo de fogo dessa atual geração que toma a frente do núcleo aqui do Rio Grande do Sul. Entendi. Então essa é a minha trajetória. Que legal, cara. Que legal mesmo. Pai, é muito bom tá conversando com vocês, porque a gente vê que o movimento mesmo acontece em São Paulo, né? E é a parte mais forte do movimento, onde tem lá o pessoal, como tu falou, o Arthur, né? O Kim Kataguiri, o Renan Santos. E é bom que existe isso aqui também no Rio Grande do Sul, e eu tenho acompanhado, existe vários outros lugares do Brasil, né? Que tem aparecido lideranças. Porque os caras que acham que o PT estava fraco se enganaram erroneamente, né? E eles têm uma militância muito forte, eles têm uma ideologia muito forte, e a população brasileira, 70% deles, eu estava vendo nos dados do IBGE, é de pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Então, toda aquela demagogia que o PT prega, né, de trabalhar pelos pobres, agora vai distribuir picanha, e muitas coisas aconteceu no governo Lula ali, a gente pode ver a casa própria, né? Esqueci o nome do programa, é Minha Casa Minha Vida, Minha casa, minha vida. o Bolsa Família, né? Essas coisas marcaram o governo petista. E daí vem um Bolsonaro com uma proposta liberal de mais liberdade econômica, menos o Estado intervindo na economia, menos estatais, e quando vê acontece isso, a direita fica com aquela cara de que até então tinha, né, uma direita nazista, uma direita que quer destruir com o pobre, que, entendeu? Voltou tudo de novo, e hoje tu te autodeclarar de direita é uma ofensa, né? O que vocês acham e o que vocês aprenderam lá no Congresso MBL desse ano que poderia passar para nós agora, assim, para nós começarmos a nos organizar politicamente? Eu gostei muito dos vídeos que o Esdras compartilhou, né? Não vou me lembrar o autor agora, mas que o autor divide de tribo, de agrupamento e uma instituição. Aqui no Rio Grande do Sul, o MBL é o quê? É uma tribo? O que é o MBL aqui no Rio Grande do Sul e como a gente pode se organizar, Esdra?